Bem-vindas, criaturas lindas, bem-vindos, seres de luz, a esta nova edição Conversas do Além com amigos daqui. Como prometido, eu hoje trago-vos a segunda parte da conversa com o Pedro Carvalho. Conversa essa que foi gravada no dia 10 de dezembro de 2020. Para quem não ouviu a primeira parte da conversa, eu vou colocar o link aqui abaixo. E antes de passarmos à segunda parte da conversa, é com muita felicidade que eu vos digo que vai haver uma terceira parte em que vai ser o wrap-up e a conclusão da nossa conversa. Muita gratidão por terem clicado neste vídeo. Até já! À luz daquela pergunta inicial do porquê, uma razão para tudo isto existir, tem que haver efetivamente alguma razão, porque senão Sim. não, do caos não existiria, ou do nada, do vazio, não existiria de repente tudo isto se não houvesse um propósito. E esse propósito não se extingue com a nossa morte, não se extingue com esta existência que nós estamos a atravessar. Há quem argumente que as coisas têm um propósito e o significado que tu lhes dás, o que eu não acredito, não é? Mas tu estavas a falar leste relatos, não é? De pessoas que tiveram experiências. Tu tiveste alguma coisa na tua vida em que, ok, aqui há algo mais, ou tipo... Aconteceu-te isso a ti, tu sentiste... Algumas não são assim coisas nada de muito transcendente, nem nada de muito Mas não tem que ser, impactante, tem que ser. Mas acima de tudo, quando comecei a entrar a fazer mais meditação de uma forma mais séria e em que em alguns estados, conseguia de alguma forma aprofundar se calhar esse estado meditativo, apercebi-me de coisas que transcendiam efetivamente o corpo e a matéria. E a partir do momento em que tu sentes isso, mais, como dizíamos há pouco, mais do que pensar, é necessário também sentir para que fique vincado, não é? Para que tu consigas realmente reter aquela experiência. A partir do momento em que sentes isso, não dá para voltar atrás e fazer de conta que não sentiste. Portanto, Sim. vais ter que encontrar uma explicação, um modelo ou de alguma forma uma aceitação com aquilo que tens, mesmo que seja desconhecimento, mas percebendo que isso está lá e que isso existe também. Sim, quase como nós nunca falámos de intervenção divina. Acho que nunca falámos sobre isso. Intervenção divina, porque tu estavas a falar disso agora e é quase como... Porque tu disseste uma coisa que me chamou a atenção, que foi... Chega um ponto que a gente sente ou vê qualquer coisa, não é? E não pode negar. Chega àquele ponto que a gente não pode negar. Não é? Nós, há bocado, antes de começarmos a entrevista, falamos do Brian Weiss, não é? E, para quem não conhece, é um psiquiatra e ajudava as pessoas com regressão, e houve um momento que alguém fez uma regressão que foi um bocadinho para além e começou também a dar informação de pessoas na vida dele que tinham falecido, não é? Mas vocês podem procurar e veem mais informação sobre ele. Portanto, há ali um momento, e para mim, por exemplo, o Brian Weiss foi um exemplo de intervenção divina, que foi ele era completamente cético, vem ali Deus, dá sempre uma pancada. Mas há intervenção divina também mais devagarinho, que é que chega aquele momento em que a gente não pode negar que há algo mais. E muitas vezes, assim, os exemplos que eu tenho, muitas vezes isso vem de muito sofrimento, de alguma coisa assim... No tarot a gente chama isso um tower moment, é um momento da torre, que a torre é aquela carta no tarot que é a intervenção divina, que é a tua fundação é abanada e é destruída, porque era uma fundação que não estava construída num alicerce sólido, não é? Isso pode ter a ver com as tuas crenças, pode ter a ver com a tua casa, pode ter a ver com a tua família, pode ter a ver com isso, que é aquela coisa de intervenção divina. Mas a intervenção divina não tem que ser assim... tão poderosa como um momento de torre, não é? Pode vir assim mais devagarinho. De uma forma mais gradual, sim. Eu acredito que sim. É aquilo que eu dizia há pouco. Eu acho que as coisas vão acontecendo no momento em que têm que acontecer, em que estamos preparados de alguma forma para as aceitar ou as interpretar, ou em que elas vão ter um impacto e um significado importante nas nossas vidas. Só temos que estar de alguma forma abertos. Eu acho que todos nós nascemos com muito mais intuição, com esse lado intuitivo e essa ligação que transcende um pouco o corpo físico, mas somos todos educados, socializados de forma
a negar de alguma forma esse lado e seguir apenas a razão, a lógica, aquilo que é as regras e as leis e isso de alguma forma retira-nos um pouco dessa capacidade de empatia, de sintonização que temos com coisas que transcendem efetivamente a tridimensionalidade. Exato. Mas cada vez mais acho que estamos numa fase, apesar da velocidade da evolução tecnológica e da velocidade a que estamos todos a evoluir enquanto sociedade, também há cada vez mais pessoas a acordar. Acho que essa velocidade veio de alguma forma acelerar também a necessidade que nós temos de ter esse awakening, não é? Esse acordar, esse despertar. E cada vez mais pessoas estão a passar por isso, e quanto mais pessoas vão passando por isso, maior é a capacidade, mesmo sem nos apercebermos, de estarmos ligados e de conseguirmos de alguma forma alterar aqui a energia, a vibração, chama-lhe o que quiseres, mas acho que há mudanças que têm e vão acontecer a curto prazo. É o grande awakening que está a acontecer. E é muito interessante teres dito exatamente isso, que nós somos, tu usaste a palavra, formatados. E isto leva-me a duas perguntas, não é? Que é, o primeiro que é, tu achas que nós vimos este mundo já adormecidos ou nós somos postos a dormir pela sociedade? Porque, assim, nós somos completamente formatados, não é? Desde pequeninos, e cabe aos pais, não é, ajudar a educar os seus filhos para questionarem as coisas. Por exemplo, falando de mim, eu sempre fui, meus pais agora, não é que eu sou adulta, eles agora já me dizem, tu eras tão difícil, porque o que tu dizias fazia sentido, que era, eu lembro-me que dizia aos meus pais que eu não queria ir para a escola. Eles, porquê? Então está-me lá a ler um livro, vou para casa ler o livro, e quem me garante que o que está no livro é verdade, principalmente livros de história, não é? E eles ficavam a olhar para mim, pá, mas isto tem lógica, não é? Porque tens que ir mais nada, não é? E eu questionava, isso estava, porque eu nunca vim completamente a dormir, não é? Nunca tive fases, estava mais a dormir, mas para mim nunca, isso de espiritualidade nunca foi uma questão, foi sempre uma certeza, um saber. Mas tu achas, tipo, na tua opinião, que a maior parte das pessoas vem mesmo a dormir ou é posta a dormir? E depois é quase como... Porque assim, é preciso ter coragem, não é? Eu era uma fedelhota que andava ali e virava-me para os meus pais, não, isto está errado. E não sei de onde é que isto vinha, mas conforme eu também te posso dar exemplos que eu muitas vezes ia para exames... e na faculdade principalmente, como é que estás sempre com os teus amigos, eles sabem se estudas ou não, e eu ia para os exames sem estudar e eu dizia aos meus amigos, o conhecimento está em nós. Eles dizem, está louca. Mas o certo é que eu tinha ótimas notas. Eu não sei o que acontecia, eu estava ali e eu acredito que todos nós... esse conhecimento. Todos nós conseguimos. Eu lembro que eu tinha imensas cadeiras de história, não é? Porque eu estudei artes, tinha imensa história, e eu lembro que às vezes houve uma cadeira de história que eu estava ali, que eu estava com uma ressaca enorme, não é? Quando a gente tem 20 anos, e eu pensava, não, isto eu vivi isto, eu sei isto, e sim, e a nota foi ótima, e os meus amigos diziam-me, como é que é possível isso? Se eu consigo, tu também consegues, não é? Mas é preciso coragem para fazer este tipo de afirmação, sim, não é? E acho que nem todos têm essa capacidade tão desenvolvida, essa capacidade de estar antenados, não é? De estar sintonizados com esses canais, como tu dizias, do próprio conhecimento. Isso achas porquê? Porque a pessoa vem posta a dormir, é formatada para dormir. É um pouco das duas coisas. Eu acho que nós somos, efetivamente, há muita formatação de acordo com aquilo que são os paradigmas sociais, da cultura, da educação, do que é socialmente bem aceito ou não. Em vários níveis, não há muitas construções artificiais, que é uma tentativa nossa, naturalmente, de podermos evoluir e viver minimamente bem em comunidade, não é? Em civilização. Mas acho também que, de alguma forma, portanto, há uma diminuição nesse sentido, em que há essa formação. Mas acho que a partir do momento em que tu entras nesta em que nasces, em que tens esta vida, tu tens necessariamente que fazer ali uma espécie de reset. Portanto, tem que haver ali um esquecimento, um apagar, um desligar, porque supostamente, e aquilo que eu acredito, mais ou menos, ainda que seja difícil explicar e não seja naturalmente um modelo assim universal, mas aquilo que eu acredito é que estamos nesta vida para ter determinadas experiências, determinadas lições.
Se tu não tens um pouco esse apagar antes de nasceres, antes de vires para esta vida, tu vens com um conhecimento dessa espiritualidade, dessas dimensões, vibrações, chama-lhe o que quiseres, em que não precisas porque já sabes tudo que transcende. Portanto, tem que haver de alguma forma um entorpecimento, se quiseres, ou tem que haver ali um apagar dessa memória a partir do momento em que nasces, porque senão não faz sentido tu estás a passar pelas experiências que é suposto passar durante a vida. E acho que depois, acreditando que realmente a morte não é um fim, nesses estados entre estas existências, acho que sim, acho que aí recuperas e cimentas as experiências que tiveste, vão ajudar a cimentar determinada característica que tu te propuseste adquirir nesta vida. Nós estamos a falar então de duas coisas diferentes, porque sim, há isso que em espiritualidade a gente chama o véu de esquecimento, que é quando a gente reencarna neste corpo, é uma bênção que é o véu de esquecimento, não é? Porque depois isso também tem a ver com karma e com lições que nós vamos aprender, não é? E depois há outra coisa, que era isso mais que eu queria direcionar, portanto, nós vimos adormecidos porque acordámos isso e precisamos disso para a nossa existência. Mas depois também há outro fator, que é uma coisa completamente diferente, que é a sociedade faz pressão para que a gente fique adormecida. Porque nós já falamos sobre isso, que é os grandes líderes, as pessoas, os milionários, os grandes figuras de influência no nosso mundo tão altamente despertas e acordados. Nós, por exemplo, nós temos o presidente, que ainda é presidente, o Trump, ele tem uma guia espiritual, ele tem uma conselheira espiritual. Nós temos várias pessoas e todos eles que, e nós falámos ao bocado antes de começar também do contacto com aliens e coisas desse género, esta gente toda, por exemplo, no outro dia vi um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, que é das teorias da conspiração, que é o que eu gosto, não é? E por exemplo, uma das coisas que eu não sabia, porque não está nos livros de história, é que os cientistas da Segunda Guerra Mundial, os cientistas alemães, foram todos recambiados para a NASA, Estados Unidos, não é? NASA, e muitos deles, e há entrevistas com eles que eles dizem, nós tivemos ajuda deles, e olham para o céu, não é? Dos aliens. Portanto, esta gente toda de poder no nosso mundo está acordada, eles sabem como gerar dinheiro, eles sabem como gerar manipulação, eles sabem, porque eles estão acordados ao facto de que realmente somos uma alma imortal num corpo temporário. Portanto, esta parte que eu estava a te perguntar é mais de nós somos forçados a adormecer, porque a espiritualidade, ou por exemplo, quando o presidente do Canadá ou o primeiro-ministro russo falou dos aliens, e falou com toda a seriedade do mundo. O ex-ministro do Canadá, sim. Foi ridicularizado, ele estava a falar o mais sério possível. E todos esses grandes líderes que tiveram a coragem de falar destas realidades, que a gente acha, os aliens, os ETs não existem. Claro que sim. E alguns de nós somos nós. Acho que era um desperdício de espaço muito grande, não é? não é que é ridículo, achamos que estamos sozinhos. Não, pior de tudo, achamos que eles não fizeram contacto connosco e que nós não sabemos que eles existem, mas isto é uma história completamente diferente. Mas eu acho que nós em breve vamos saber a verdade. Eu acredito que ficar chocados, não é? Nós estamos sozinhos. Não, haverá muita gente que não estará. Pessoas como eu, acho que, acima de tudo, sentem-se frustradas por esconderem isso de nós, não é? E fazerem de nós tolinhos. Acho que o nível o nível de que está escondido é tão mau que eu acho que eu tenho próprio vou ficar. Eu acho que sim. E ainda agora houve ontem, um destes dias, um dos maiores chefes militares do exército israelita veio dizer, durante 30 anos, desde a década de 80, veio precisamente confirmar e dizer que sim. Ele está a trabalhar ainda ou está reformado? Agora acho que se reformou e por isso é que resolveu falar, porque antes não podia, por questões de segurança nacional e por aí fora. E também ele diz agora, eu já tenho tanta reputação e tantos prémios a nível mesmo com instituições internacionais, universidades e por aí fora. Já não tenho medo de ser descreditado. Já não tenho problema nenhum, que me chamem doido ou que quer que seja, porque já provei e já tenho validade suficiente para isso. E veio dizer que sim, que existem há décadas, que o governo, quer dos Estados Unidos, quer de Israel, sabe que sim, que eles estão aqui, que inclusivamente constituíram aquilo que ele chama de uma federação galáctica, que há um acordo, principalmente assinado, feito com o governo dos Estados Unidos, para eles poderem vir de alguma forma experimentar connosco aqui, portanto fazer algumas experiências aqui,
tem alguma curiosidade para saber que tipo de experiências e até que ponto é que somos voluntários à força ou não nessas mesmas experiências. Do ADN e coisas assim. Sim, acho que há, mesmo em termos de evolução, há saltos evolutivos que não são explicados pela evolução. Há ali um que falha, não é? Eu estive a ver no outro dia, ali Há algumas coisas que é difícil explicar mesmo à luz da teoria da evolução. Eu acredito piamente que e faz todo sentido e defendo a evolução enquanto... Mas há ali um macaquinho no esquema que sim, falta, não é? Há ali alguma coisa que claramente houve ali saltos evolutivos que tiveram que ter uma mão, uma ajuda ali de alguma forma para terem acontecido da forma que aconteceram. Mas compreendo aquilo que estavas a dizer e acredito piamente que sim, que há uma tentativa não, eles conseguem fazer há muito tempo tudo, desde os programas que são lecionados e a forma como os programas são lecionados, principalmente na área da medicina, nas universidades, até a forma como nós somos formatados é por design, é com intenção. Eu ainda hoje li uma afirmação de Rockefeller do século passado, depois de ter sido um dos principais impulsionadores do sistema educativo. Na altura tinha investido ou colocado cerca de 180 milhões de dólares para começar a criar um sistema de ensino nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo que dava com uma mão esse dinheiro para que houvesse essa construção, dizia: eu não quero uma nação de pensadores, quero uma nação de trabalhadores. Portanto, claro, pois sim. Portanto, percebe-se que todos aqueles que efetivamente têm o poder e a riqueza e que mandam no mundo não querem... andam há muito tempo, parece que nos estão a dar alguma coisa, vão-nos dando algumas migalhas para parecerem que são muito beneméritos e muito louváveis, mas no fundo aquilo que vão propagando é essa capacidade de quase nos escravizar e de nos manter na ignorância para continuarmos a ser a massa crítica de trabalho que eles precisam para o mundo funcionar. E isso já respondeste também a pergunta, que a minha próxima pergunta era exatamente essa, o porquê. E o porquê que um povo controlado é um povo escravizado. E isto é tão triste, porque se nós todos conseguíssemos entender que nós somos os criadores da nossa realidade. E no outro dia estava a falar com um amigo, estamos a falar do segredo. Ele disse: são 9 pessoas escolhidas a dedo. Eu disse: não, essas 9 pessoas não são a exceção. Essas 9 pessoas são a regra. A diferença delas e tu é que eles acreditaram que conseguiam. E repara, essas pessoas, podemos pegar no documentário do segredo, não é? Foram pessoas que viveram na pobreza, foram violentados de alguma forma, foram pessoas que vieram de casas quebradas, nem sei se diz isto em português, broken home. Portanto, foram pessoas que experienciaram viver nas ruas, ou seja, eles não nasceram ricos, todas estas pessoas nasceram pobres. Tens a Oprah, por exemplo, que veio da pobreza, sofreu abuso de todo o tipo, não é? E ainda por cima é negra, hein? Ou seja, para ela ainda é mais difícil. E ela, de hoje em dia, é milionária. É das pessoas mais influentes do mundo. E uma das coisas que ela também diz é acreditar e será dado. Portanto, essas pessoas não são uma exceção. Porque essas pessoas são exemplos brutais, não é? Que são pessoas que tiveram dificuldades e viveram na pobreza ou vieram de minorias e não é, por exemplo, nós temos coisas horríveis neste mundo ainda, não é? As pessoas dizem: o racismo está a ficar pior. Não, agora até é filmado. Agora nós vemos, não é? Portanto, há pessoas que muitas vezes dizem: mas eu não consigo, a minha vida é diferente. Não, olha os outros. E a única diferença é que tu, quando ouves entrevistas com essas pessoas, ou quando falas com alguém bem-sucedido, nunca duvidaram em momento nenhum. Não, ou, por exemplo, o Elon Musk, não é? O homem foi pobre, depois foi bilionário, depois voltou a ser pobre, o que deve ser ainda mais difícil. Porque assim, ser pobre e conhecer só a pobreza... Agora imagina, seres bilionário e de repente perdes aquilo tudo. Isso deve ser o pavor. A construir, sim. Exatamente. Acho que são pessoas que têm uma capacidade de acreditar, assim, de acreditar nelas próprias e nessa capacidade que nós temos todos, eu acredito nela também, de alterar ou de alguma forma influenciar a nossa realidade. Eu acho que sim, só que a maior parte das pessoas acaba por fazer uma análise muito superficial disso, que é:
ok, então basta eu acreditar que vou ganhar o Euromilhões e de repente vou ganhar o Euromilhões. Não, é preciso pensar, é preciso ver o fio à Sim. meada, é preciso ver toda a construção que se vai fazer daquilo que se pretende. Se o meu objetivo é ter uma casa própria, por exemplo, ela não vai ser construída ou adquirida do nada. O que é que eu tenho que pensar antes? Eu vou ter que ter um emprego, vou ter que ter um determinado tipo de salário, vou ter que ter... Portanto, todos esses pormenores têm que ser pensados e têm que ser pensados com uma força e com uma crença de que vamos conseguir atingi-los e executá-los até que chega a um ponto que efetivamente conseguimos fazê-lo, e isso entra nas nossas vidas. Não é colocar um objetivo lá, ok, agora quero uma casa, Tens que lutar por ela. e só vou acreditar e visualizar e pensar muito que tenho que ter uma casa. Não, tens que dizer ao universo como é que vais chegar a essa casa, e depois o universo se calhar vai-te trazer a oportunidade para o conseguires atingir. Acho que é por aí. Eu tenho uma opinião ligeiramente diferente, porque eu acho que é muito... Tu dizes ao universo o que tu queres, tu não te preocupas com como, quando, where, how and when, como, quando Como? e como, exatamente. Mas tu dizes ao universo, mostra-me o que é que eu tenho que fazer, que atitudes eu tenho, ou ações que eu tenho que tomar para chegar aí, porque o universo vai-te mostrar o caminho. Porque é muitas vezes, e nós também falamos, eu vejo várias vezes nisso na lei da manifestação, da atração, que é, não, tu dizes ao universo o que tu queres, mas tu também tens que estar consciente que o universo vai-te mostrar os passos e tu tens que os saber dar, não é? Porque, como estava a dizer, vou construir uma casa. A casa não te vai aparecer, tu vais ter que a construir, mas tu estás disposto a ouvir o universo pode ser simplesmente vai pela esquerda em vez de ir pela direita e encontras alguém que te vai oferecer um emprego ou que quer fazer uma parceria contigo. As oportunidades vão aparecendo, sim. Tu tens que agir nas oportunidades que te vão aparecer, e quanto maior o sonho, maior o caminho até lá. Mas a questão é nunca desistir, ou nunca, não é desistir, é não duvidar. Sabes, não duvidar. E eu penso que muitas vezes acontece que as pessoas... olha, por exemplo, eu digo muitas vezes isso na minha carreira. O início foi muito difícil. Achava eu. E eu agora que já passou tantos anos, não é? Eu entendo o que é que aconteceu ali, que era... Nos primeiros anos, 5, 6 anos, eu não saía de cargos irrelevantes. Assistente ou coisas assim. E eu acho que eu genuinamente acreditava que só os outros é que ganhavam muito dinheiro, que isso só acontecia aos outros. E houve um momento qualquer que me deu ali um clique que eu comecei a ver, não. Afinal, sabes, foi aquela coisa que veio acreditar dentro de mim que, pera, o que eu faço é tão bom ou melhor do que os outros estão a fazer. Foi tipo ver o meu valor. E o que me aconteceu foi uma coisa extraordinária, que quando eu trabalhava no mundo 3D, não é? Eu comecei houve um ano que eu comecei como assistente administrativa e acabei o ano como gestora em 3 companhias diferentes. Eu fui promovida, tudo aconteceu no ano, ou seja, o que não aconteceu em 6 anos, e tudo o que é que aconteceu? Foi valorizaste a ti e ao foi teu mudar tempo. A perspectiva, foi mudar o pensamento, foi mudar como tu olhas as coisas. E eu vejo muitas vezes que as pessoas que não saem da cepa torta é porque têm um pensamento que não sai da cepa torta. E as pessoas... não é assim tão fácil. Tem que haver alguma desconstrução da nossa parte, não é? E tem que haver alguma capacidade de nós, efetivamente, às vezes todos nós passamos por alturas em que tudo nos corre mal, em que realmente o dia-a-dia é muito difícil, e tentar manter uma capacidade de estar bem disposto, de estar bem com a vida, de tentar sentir gratidão e de tentar ter essa vibração positiva é muito difícil nessas alturas, até porque há alturas de perda significativa, de dor, de tudo mais. Mas se nós, no fundo, se a nossa vibração, se a nossa maneira de ser, no fundo, for por defeito de uma pessoa que está grata pelas coisas mais simples e mais pequenas no dia-a-dia, e que é capaz de transmitir essa energia positiva e essa empatia às pessoas com quem contacta e que estão à sua volta, está constantemente a transmitir e a vibrar nesse tipo de energia. E mais cedo ou mais tarde o universo traz-lhe de volta essa positividade também.
É diferente e era aquilo que eu estava a tentar dizer há pouco, de nós termos só em breves momentos em que fazemos ou resolvemos fazer essa reflexão, não, agora vou-me concentrar porque eu quero muito que isto aconteça. E depois o resto do tempo estamos sempre a criticar e a dizer mal da vida e das pessoas, e das pessoas tudo à nossa volta, e a culpa sempre dos outros e não é minha, e portanto tudo isso vai mandar precisamente a vibração e a energia que nós não queremos, e vai acabar por ser isso que nós vamos escolher também. A Louise Hay, não sei se sabes quem é a Louise Hay, ela foi a que basicamente fundou os livros de autoajuda. E a Louise Hay também veio de uma vida muito triste de abuso e tudo mais. E ela curou-se ela própria de cancro. E ela fala muito disso, que as pessoas vinham ter com ela e diziam: mas as minhas afirmações não estão a funcionar. E ela dizia: então, mas quantas fizeste hoje? Fiz 3. E ele: ok, fizeste 3. E quantas afirmações negativas tu fizeste? Pá, umas 300, não é? Porque as pessoas é isso que não entendem, que é aquela coisa tipo, imagina, acordas e eu sou feliz, a minha vida é abundante, o que tu quiseres, não é? Whatever. E depois saem de casa, alguém mete-se à tua frente: este parvo está agora aqui à minha frente, que é que eu pensei quem é, vão a conduzir, a apitar, isto é normal, não sei o quê, ou vão simplesmente: eu nunca consigo fazer nada, é tudo errado, a minha vida é tudo errada, eu não saio da cepa torta. E as pessoas não entendem porque é que as afirmações positivas não funcionaram, amigo. Porque o que tu estás a dizer ao universo, a maior parte do tempo, é precisamente o oposto. É o completamente... E o universo é maravilhoso, porque o universo dá-te exatamente aquilo que tu pedes. E é tão simples quanto isso. E acho que quanto mais vamos fazendo esse exercício, mais atentos e mais capazes vamos estando de perceber essas dicas e esses sinais que o universo nos vai dando. Muitas vezes, se calhar, numa primeira fase, ou por escolha própria, resolvemos ignorar esses sinais, ou por alguma questão de duvidarmos um pouco dessa nossa intuição, como falávamos há pouco, o que quer que seja. Mas com o aprofundar e com o manter desse tipo de postura no dia-a-dia, vamos também, nesse processo de despertar, vamos estando cada vez mais sensíveis e atentos a esses sinais e a essas situações que vão acontecendo e que nos cabe a nós interpretar e perceber que realmente nos está a ser dada ali uma ajuda e uma informação e que não devemos ignorá-la. E a partir do momento que fazemos isso, acho que também as coisas vão se precipitando e vamos escolhendo aquilo que vai ser semeado. Eu penso que foi um cientista que disse, eu não me lembro quem foi que disse, eu adoro essa frase, que é: muda a tua perspectiva, muda a maneira como tu olhas para as coisas, e a maneira como as coisas olham para ti de volta mudam também. E eu entendo que isto é difícil, não é? Porque não é uma coisa que tu vais conseguir de um momento para o outro. E é muita informação e é muito. Mas é tudo. Há ali um momento, eu falo por mim, em que a perspectiva muda. Em que a perspectiva muda completamente e tu já não consegues voltar a uma vibração em que se calhar tiveste. E é uma coisa, e eu penso que é curioso muitas vezes passar por situações exatamente iguais e porque houve essa mudança em ti, perceber a diferença que consegues detectar também na situação e a resposta que se calhar te suscita e o resultado que vem dessa mesma situação, não é? Portanto, está tudo... No final, acho que está tudo dentro de nós. Há muitas ajudas sempre à nossa volta. Nós estamos aqui com uma missão, com muitas lições, com tudo mais, mas não estamos sozinhos. E acho que uma das realizações mais importantes que podemos todos fazer é perceber que todos nós temos um pouquinho de nós em todos os outros. E nos outros há também um pouco de nós. Portanto, quando tu consegues olhar para alguém, por mais que tu aches que é uma pessoa que não tem nada a ver contigo, que é o oposto, que até nem gostas porque tens uma grande antipatia, ou porque é assim, ou porque é assado, mas conseguires esforçar-te por ver algum traço mais humanizante nele e que de alguma forma tens dentro de ti também, e começas a perceber realmente que estamos todos ligados de alguma forma, começas a ter mais capacidade de aceitar, de perdoar, de relevar coisas que antes se calhar nos tiravam de sério, nos tiravam a paciência, e tudo isso vai ajudando na tua jornada e na tua construção interior e na tua construção de vida.
E é óbvio que requer algum trabalho e algum esforço sempre. Isso não acontece assim só porque uma pessoa resolve, ok, daqui para a frente vou ser desta maneira. Não, mas ajuda muito tentar encontrar uma coisa, um exercício que eu vou tentando fazer sempre que posso é, na situação mais adversa e mais difícil ou mais chata que me tenha acontecido, encontrar ali alguma forma de estar grato por isso ter acontecido. E se não for mais, se não conseguir tirar mais nada, pelo menos porque me ensinou alguma lição ou porque não vai repetir-se, porque, portanto, tentar transformar alguma coisa que nos pesa e que é negativo e que nos está a trazer para baixo e enfrentá-la e dar-lhe uma resposta com uma energia que é positiva, uma energia de gratidão, uma energia de identificação com nós próprios, vai inverter completamente toda aquela situação e o impacto que ela tem em ti e na tua vida. Isso é um bom princípio para se ter no dia a dia. Não é? Isso é exatamente a perspectiva e a inversão, e nós tínhamos aqui conversa para 3 horas, mas vamos tentar fazer aqui um wrap-up. Queres fazer uma pausazinha? E esta foi a segunda parte da conversa com o Pedro. Criaturas lindas, se vocês tiverem algum comentário, uma questão, ou que simplesmente quiserem expressar a vossa opinião, eu terei todo o gosto de vos ler. Por favor, façam isso através dos comentários ou o meu e-mail, que vocês também podem ver na descrição, na caixa da descrição. A terceira parte desta conversa vai ser colocada online o quão breve possível. Até lá, um enorme agradecimento a todos vocês pela vossa companhia, por terem clicado neste vídeo, e um agradecimento, obviamente, extremamente especial ao Pedro pelo seu tempo. Até breve, criaturas lindas, muita luz, muito amor, muita paz.